Oi, tudo bem? Vamos lá, eu estou aqui com mais um conteúdo da Farmaco em Doses. E esse é o momento que eu trago para você algum aspecto da farmacologia que é mais relevante na prática. E hoje eu vou falar sobre a levotiroxina e eu vou destacar 3 aspectos que eu considero importante de serem orientados ao paciente no momento da prescrição desse medicamento da levotiroxina. Antes de trazer esses 3 aspectos, eu vou falar um pouquinho da indicação e do mecanismo de ação desse fármaco. A levotiroxina é usada para tratamento de hipotireoidismo e várias outras situações clínicas associadas à falta do hormônio tireoidiano, principalmente ao hipotireoidismo. A levotiroxina, que é a forma levógira da tiroxina, que é o T4, funciona como um pró-hormônio do T3. O T3 é a triiodotironina, esse que é o hormônio metabolicamente ativo. E o T3 ele é 4 vezes mais potente que o T4. Por isso, quando o paciente usa a levotiroxina, o fígado precisa converter esse fármaco em T3 para que esse fármaco faça o efeito fisiológico análogo à secreção tireoidiana. A gente não usa diretamente o T3 como reposição, nem de forma isolada, nem associado ao T4. Não existem evidências que sobrepujam o uso isolado da levotiroxina, então é melhor usar levotiroxina. E esse é o medicamento que nós temos no Brasil. Então, está indicada a prescrição da reposição desse hormônio, do T4, que é a levotiroxina, né, para pacientes com hipotireoidismo. A levotiroxina, ela age em receptores do núcleo das células, fazendo a modulação da transcrição gênica e das proteínas e da produção de proteínas, né, da produção proteica, da síntese proteica. Esse mecanismo é comum para a maioria dos hormônios, já que eles são muito lipofílicos e facilmente penetram nas células e chegam no núcleo com muita facilidade. Tá, então, dito isso, agora sim que eu vou entrar nos 3 cuidados que são importantes e que o médico precisa saber na prescrição da levotiroxina. O primeiro deles é o cuidado na administração da levotiroxina. A dose desse fármaco é única diária, já que a meia-vida da levotiroxina é de 6 a 7 dias, mais ou menos, e a biodisponibilidade de cada dose é de 80% da dose administrada. Então, a meia-vida dela é tão elevada porque a levotiroxina fica acumulada no parênquima tireoidiano. Então, ela fica ali acumulada, ela não fica no plasma, ela não vai ficar circulando no sangue, ela vai sendo disponibilizada no plasma conforme a necessidade. Daí vai passar pelo fígado, vai ser transformada em T3, que é ativo, e aí sim, estando apto para fazer o efeito fisiológico. Então, se a dose toda for ingerida e se transformasse logo de uma vez em T3, logo o T3 seria excretado, porque a meia-vida do T3 é de 1 dia. Isso faz com que apenas uma tomada diária da levotiroxina seja suficiente. Mas existem algumas orientações bem importantes em relação a essa tomada diária. Na hora de tomar a levotiroxina, é bem importante que seja feito em jejum, porque pode haver interferência da alimentação sobre a absorção da levotiroxina. Então, o médico deve orientar o paciente para usar o medicamento em jejum ao acordar, é o melhor horário. Pelo menos 30 minutos antes do café da manhã, para garantir uma boa absorção do hormônio e estabelecer uma rotina. Quando o paciente faz uso, por exemplo, de vitaminas ou outros medicamentos, recomenda-se até espaçar o uso da levotiroxina de pelo menos 4 horas de antecedência em relação à tomada dos outros medicamentos, principalmente se forem vitaminas, tá? Então, esse seria o primeiro cuidado, que é em relação à tomada diária, né, e ao jejum relacionado ao uso da levotiroxina. O segundo ponto que eu quero trazer, que é o segundo cuidado, ele se refere ao tempo que a levotiroxina demora para fazer o efeito e melhorar os sintomas do hipotireoidismo. Esse é um ponto importante também para ser orientado ao paciente. Por quê? Porque após o início do tratamento com a levotiroxina, os sintomas do hipotireoidismo começam a melhorar de forma muito gradual. Então, demora de 2 a 4 semanas após o início do tratamento com a levotiroxina para o paciente começar a sentir melhora na questão do edema, da redução de peso, vai melhorar a frequência cardíaca, o apetite e a disposição também melhora, sensação de cansaço melhora, hábito intestinal, mas demora de 2 a 4 semanas para ter isso mais visível. E tem outros sintomas ainda que vão demorar meses para melhorar.
como no caso de rouquidão, anemia, alteração de pele e fâneros, porque a pele de quem tem hipotireoidismo fica muito ressecada, unhas fracas, paciente tem queda de cabelo. Isso só melhora após alguns meses de tratamento. Então, essas coisas aí é importante que sejam explicados, né? Pois muita gente começa a tomar o medicamento e acha que já deveria melhorar a partir, assim, da primeira dose, do primeiro comprimido. E às vezes a pessoa descontinua o uso do medicamento por achar que ele não está fazendo efeito. Então, nesse caso, tem que explicar que a melhora, né? O efeito mais visível, ele demora um pouco para acontecer. E a terceira coisa que eu quero falar, chamar atenção aqui em relação à levotiroxina é o seguinte, sobre a monitorização do TSH enquanto se faz o tratamento com levotiroxina. Por que a gente tem que monitorar o TSH? Como que a gente pode saber se a dose de levotiroxina que eu prescrevi para o meu paciente é a dose mais adequada para ele? Porque geralmente se inicia com uma dose e depois é necessário fazer um ajuste, monitorar e fazer um ajuste, e adequando a dose conforme a resposta do paciente. Gente, para vocês terem uma ideia, no mercado existe levotiroxina nas mais variadas dosagens e acertar a dose é um desafio, porque existe a apresentação de levotiroxina de 25 microgramas, de 50 microgramas, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 microgramas, 200 e 300 microgramas, eu acho que é isso. É uma infinidade de apresentações diferentes e a dose inicial, ela depende de vários fatores. A dose, qual é a dose que a gente vai iniciar o tratamento? Depende do peso corporal, do grau de hipotireoidismo, da idade, do estado geral de saúde do paciente. Então, como é que a gente vai fazer esse monitoramento? Um dos critérios é olhar para o TSH. Quando a dose de levotiroxina estiver muito alta, o paciente pode ter problemas. Para a gente ter uma ideia, cerca de 20% dos pacientes que usam levotiroxina têm níveis baixos ou suprimidos do TSH sérico. E isso é um indicativo para dizer que a dose da levotiroxina precisa ser reduzida. Esse é o principal indicativo, o TSH sérico. Então, se o paciente continuar usando uma dose excessiva de levotiroxina, existe um risco de 1 em 114 pacientes de ocorrer, por exemplo, a fibrilação atrial. Na verdade, as reações adversas mais comuns que acontecem com doses excessivas, principalmente, são relacionadas ao sistema cardiovascular. E aí corresponde a sintoma do hipertireoidismo, né? Como a taquicardia, palpitação, arritmia cardíaca, que são sintomas típicos do hipertireoidismo. Isso porque fisiologicamente o hormônio tireoidiano apresenta efeito direto na excitabilidade do coração. Então, é importante fazer o monitoramento desse paciente com ajuste de dose desse hormônio a cada 2 meses, pelo menos, no início do tratamento. Agora, só para reforçar então os 3 cuidados na prescrição de levotiroxina. O primeiro cuidado, que se refere a orientar o paciente sobre como tomar o medicamento, sempre longe das refeições e de outros medicamentos. O segundo cuidado se refere à orientação sobre o início da melhora do quadro clínico do hipotireoidismo, né, que demora um pouco para acontecer. E o terceiro cuidado se refere ao monitoramento da dosagem prescrita e a possibilidades de ajuste de dose. Então é isso, continue me acompanhando que eu vou trazer outros temas da farmacoindose para você. E eu também quero ouvir a tua opinião, tua sugestão de repente algum tema que você queira que eu traga, né? E aí eu posso trazer num outro momento da farmacoindose. Muito obrigada e até a próxima.